Eu sou um ex-satanista, e isso muitos já sabem. Eu tive uma experiência com o Senhor. Após isso, virei um estudioso do jejum. Mas preciso deixar algo muito claro. Não foi o jejum que me libertou, foi Deus. O jejum libera o mover de Deus, fortalece. Mas quem faz a obra é Ele mediante a fé e obediência. E eu só jejuei após minha conversão em Cristo. Jesus foi tão misericordioso comigo, que Ele me tirou do fundo das trevas, sem eu nem ao menos pedir nada a Ele. E eu acredito que Ele faça isso com muitas pessoas, mas muitos não permitem ouvir a voz de Deus. Antes de conhecer a verdade, eu estava mergulhado no ocultismo. Desde jovem, me envolvi com práticas espirituais sombrias. No começo parecia um mundo de poder e mistério, onde eu tinha acesso a coisas que a maioria das pessoas nem imagina. Eu buscava conhecimento. Eu queria controlar minha vida, resolver problemas do meu jeito. Só que, sem perceber, fui me aprofundando em algo muito perigoso. Fiz muitos pactos. Mas com o tempo, percebi que não estava lidando apenas com símbolos ou crenças. Aquilo era real. Eu via e sentia coisas que muitas pessoas diriam ser impossíveis. Espíritos vinham até mim, e eu acreditava que eles estavam me ajudando. Mas na verdade, eu era um escravo. As trevas me cercavam, e eu achava que tinha controle, mas era o contrário. Cada passo que eu dava, me tornava mais dependente desse mundo. Noites sem sono, visões assustadoras, uma sensação de vazio que nunca passava. Eu fazia rituais para conquistar coisas, mas por dentro, me sentia cada vez pior. Mesmo cercado de poder, algo me faltava. Eu não imaginava que tudo isso um dia mudaria. Não passava pela minha cabeça que eu seria capaz de sair desse mundo. Mas Deus já tinha um plano. Eu só não sabia ainda. Depois que tive minha experiência com Jesus e me converti, achei que tudo seria mais fácil. Afinal, eu estava do lado certo agora, servindo ao Deus verdadeiro. Mas logo percebi que sair das trevas não significava que os ataques terminariam. Pelo contrário, foi aí que eles começaram de verdade. As noites se tornaram uma batalha. Eu fechava os olhos para dormir e era atormentado por sonhos terríveis. Via rostos que zombavam de mim. Ouvia vozes sussurrando palavras que não entendia. Sentia presenças ao meu redor, como se algo tentasse me puxar de volta para aquele mundo. Algumas vezes, acordava com o corpo paralisado, tentando gritar, mas sem conseguir. Outras vezes, sentia mãos invisíveis me pressionando, tentando me sufocar. No meio de tudo isso, Deus me deu um presente. Minha esposa, Maria Fernanda. Ela era da igreja, uma mulher de fé, e logo nos casamos. Tivemos apenas um filho, e por um tempo, as coisas pareciam estar em paz. Mas essa paz não durou muito. Os ataques se intensificaram. Não eram apenas nos meus sonhos. Minha casa começou a se encher de uma atmosfera pesada. Brigas começaram a acontecer sem motivo. Problemas financeiros surgiram do nada. Eu perdia dinheiro de maneiras inexplicáveis. Meu trabalho não fluía. Tudo parecia travado. E não era só comigo. Maria Fernanda começou a ter pesadelos também. Meu filho ficava inquieto à noite, chorava sem explicação. Eu sabia que algo estava errado. A saúde também foi afetada. De repente, comecei a sentir dores estranhas, fraqueza, mal-estar sem motivo. Fui ao médico, fiz exames, e nada era encontrado. Era como se algo invisível estivesse sugando minhas forças. Maria Fernanda começou a ter medo. Ela conhecia meu passado, sabia de onde eu tinha saído. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, ela não aguentou. Um dia, no meio de uma discussão, ela disse que não podia mais continuar. Disse que me amava, mas que não suportava aquele peso dentro de casa. Ela pegou nosso filho e foi para a casa dos pais. Fiquei sozinho. E foi uma das piores semanas da minha vida. Mas Deus não me deixou. Eu clamei, chorei, pedi ajuda. Fui à igreja, busquei acompanhamento espiritual. E o que mais eu fiz? Jejuei. Jejuei para que os demônios que estavam atormentando meu casamento perdessem forças. E Maria Fernanda também fazia o mesmo de longe. Os pastores oraram por nós, nos orientaram. Em apenas uma semana, Deus restaurou o nosso casamento. Maria Fernanda voltou para casa. E dessa vez, voltamos mais fortes. Ela não só voltou, mas decidiu lutar comigo. Foi por tudo isso que decidi usar o jejum como arma espiritual. Eu já sabia do seu poder no mundo das trevas. No satanismo, o jejum era praticado para intensificar rituais, atrair entidades e aumentar a influência demoníaca. Muitos não imaginam, mas o jejum não é apenas uma prática cristã. Ele também é usado pelo inimigo para ampliar suas ações. E se no ocultismo essa disciplina já trazia efeitos tão fortes,
Imagine quando direcionada ao Deus Todo-Poderoso. Quando compreendi essa verdade, minha visão sobre o jejum mudou completamente. Eu já tinha experimentado o amor e a graça de Deus. Já sabia que seu poder era infinitamente maior do que qualquer coisa que eu havia conhecido antes. Então, entendi que o jejum, unido à oração e à busca sincera por Deus, não apenas fortalece nossa fé, mas também libera um mover sobrenatural. Não é o jejum em si que traz libertação, mas a entrega e a obediência ao Senhor durante esse período. O jejum não é uma troca com Deus, não é um sacrifício para convencê-lo a agir. Ele é uma ferramenta que nos aproxima dele, que nos fortalece espiritualmente e nos ajuda a discernir os ataques do inimigo. Quando comecei a jejuar, vi claramente que as trevas não suportam quando um filho de Deus se consagra dessa forma. Os ataques se intensificaram, mas eu estava mais preparado. Foi através dessa disciplina que comecei a experimentar libertações profundas e vitórias que, humanamente falando, pareciam impossíveis. O jejum não foi o que me salvou. Foi Deus. Mas essa prática me ajudou a permanecer firme na fé e a lutar as batalhas espirituais com autoridade e discernimento. Quero compartilhar duas experiências que tive, onde os ataques demoníacos foram intensos, mas o jejum foi essencial para minha vitória. A primeira aconteceu em uma madrugada. Eu estava em jejum há 3 dias quando, ao dormir, fui violentamente atacado. Senti uma presença maligna entrar no quarto e, de repente, meu corpo ficou completamente paralisado. Uma força invisível pressionava meu peito, tentando me sufocar. Vi sombras se movendo. Ouvi sussurros me ameaçando. Tentei gritar o nome de Jesus, mas nada saía da minha boca. Foi então que dentro de mim, invoquei o nome dele com toda a força. Uma luz invadiu o ambiente, e aquela presença desapareceu instantaneamente. A segunda experiência foi ainda mais intensa. Durante um jejum de 7 dias, comecei a ter sonhos reveladores. Em um deles, vi um homem de olhos negros, cheio de ódio, dizendo que me destruiria. No dia seguinte, minha saúde desmoronou. Dores sem explicação, febre alta, fraqueza extrema. Mas eu permaneci firme no jejum, orando e clamando. No 7º dia, enquanto orava, senti algo saindo do meu corpo, como se um peso enorme fosse arrancado. Era estranho porque estava ajoelhado para orar e senti uma coisa estranha, como se meus órgãos internos estivessem se movendo sozinha. Eles começaram a se movimentar. Foi uma sensação horrível. Mas de repente pararam e veio uma sensação de paz. Então eu percebi. Era a resposta de Deus ao meu jejum. E por que sei disso? Olhas a sincronicidade divina. Por isso é preciso estar afiado com Deus, estar enraizado na palavra. O diabo mexeu onde? Na minha saúde. Então a resposta foi onde? No meu corpo. E como eu sei que foi Deus? Eu estava em perfeita obediência. Estava orando. Meus órgãos se mexeram, me assustando. Eu nunca tinha tido uma coisa dessa. Mas quando pararam, eu senti paz. Eu não consegui questionar. Tipo, o que foi isso? Não. Na verdade, eu sabia que não precisava questionar. Por estar alinhado com Deus, eu sabia que era a mão dele, tirando aquela enfermidade lançada pelo inimigo, diretamente do meu corpo. Naquele instante, fui completamente restaurado. O jejum havia quebrado as cadeias espirituais que tentavam me prender. Sabe, muitos pensam que ao fazer jejum, vão experimentar apenas as bênçãos de Deus. Mas não é assim. O jejum nos leva para a batalha. As bênçãos vêm mediante a obediência e a perseverança. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas Deus nos chama para um compromisso mais profundo, para uma entrega verdadeira. O jejum não é apenas sobre ficar sem comer. É sobre nos humilharmos diante do Senhor, buscando sua face e enfrentando tudo o que tenta nos afastar dele. Foi assim que experimentei a libertação e a vitória. Não porque sou forte, mas porque Deus é forte. Eu não sei exatamente qual é o problema que tem assolado a sua vida. Talvez seja uma enfermidade, uma situação financeira complicada, uma crise familiar, um casamento destruído, ou até mesmo um ciclo de ataques espirituais que você não consegue entender. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus pode te ajudar. Só que antes de continuar, precisamos esclarecer algo muito importante. O jejum não é uma moeda de troca com Deus, certo? Ele não é um sacrifício para convencer o Senhor a te dar o que você quer. Muitas pessoas acreditam que se jejuarem, Deus será obrigado a agir em seu favor, como se ele fosse um gênio da lâmpada. Mas isso é um erro. O jejum não muda Deus. O jejum muda você. Ele não serve para dobrar a vontade do Senhor à sua, mas para fazer com que sua carne se cale
e seu espírito fique sensível à voz de Deus. Guarde muito bem isso. O jejum não muda Deus, jamais. O jejum trabalha em você. Ele não serve para dobrar a vontade do Senhor à sua, mas para fazer com que sua carne se cale e seu espírito fique sensível à voz de Deus. Esse é o segredo do jejum. Quando alguém se entrega ao jejum, coisas ocultas começam a vir à tona. É por isso que os ataques vêm. Satanás odeia quem jejua, porque sabe que quem jejua passa a enxergar o mundo espiritual de forma mais clara. Se há algo que ele tem feito contra você, Deus vai revelar. Às vezes, em sonhos. Às vezes, em circunstâncias do dia a dia. Às vezes, ao ler a Bíblia. Deus pode falar de muitas formas, mas uma coisa é certa: Ele vai falar. Eu não posso dizer de que maneira exatamente, porque Deus age como Ele quiser. Mas o jejum é uma ferramenta poderosa que abre os olhos espirituais e expõe aquilo que está escondido. E Satanás sabe disso, e é tão invejoso que usa isso entre seus súditos também. Mas aqui está um ponto fundamental que muitos não entendem. Ao jejuar, é essencial pedir que Jesus te mostre sua vontade e te dê discernimento para aceitá-la. Muita gente busca o jejum para ouvir a voz de Deus, mas no fundo, já tem a resposta que querem perfeitamente moldada em sua mente. O problema é que muitas vezes a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus. Sabe por quê? Somos muito carnais. Queremos muitas vezes coisas do mundo. Muitos fazem o jejum por motivos errados, e então não ouvem a voz de Deus, e pensam que Deus se calou. Na verdade, o jejum nem chegou a Deus, pois não há oração sincera que não chegue a Deus, e fique sem resposta. Sabe quando isso acontece? Eles pensam que o silêncio de Jesus é uma resposta para agirem conforme sua vontade pessoal. Tipo, eles pensam: bem, eu fiz o jejum, se a minha vontade não fosse boa, Jesus ia me falar. Ok, certo. E aí eles vão lá e fazem o que a vontade carnal mandou. Mas escute bem, o silêncio de Deus também é uma resposta. E muitas vezes, é a resposta que não queremos ouvir. Entendam, o jejum libera o agir de Deus em sua vida. Algo vai acontecer, e você precisa estar atento. Se nada aconteceu, ainda não é o tempo de Deus. Ao jejuar, você precisa se despir do seu orgulho, da sua vontade, dos seus desejos carnais. Você precisa se render completamente e aceitar que se Deus quiser fazer, Ele fará. Mas se Ele não quiser, Ele não fará. E você precisa ter humildade para entender que, se Ele não fez, é porque Ele já viu o que você não viu. Ele já ouviu o que você não ouviu. E Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Outro erro muito comum é jejuar pedindo por coisas materiais. E se você tem feito isso, saiba que esse tipo de jejum não funciona. O jejum não é para mudar a realidade ao seu favor. Não é para pedir um carro, uma casa, um emprego, dinheiro ou qualquer outra coisa passageira. O jejum mexe no mundo espiritual, e consequentemente o mundo físico se molda por ele. Ele destrava o que está travado, corta laços espirituais, quebra maldições, desfaz obras das trevas. Se existe algo impedindo sua bênção, o jejum pode revelar e quebrar essa barreira. Mas você não deve jejuar pedindo algo direto. O segredo de um jejum que agrada a Deus é saber pedir a coisa certa. E como eu disse, não podemos pedir nada para o mundo físico, apenas para o mundo espiritual. Ao invés de jejuar pedindo coisas materiais, jejue para que Jesus te mostre a verdade sobre o seu desejo. Pergunte a Ele: Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida? Ore para que Deus desate os nós espirituais que possam estar impedindo a resposta, mas nunca jejue tentando pressionar Deus a te dar algo específico. Vou te contar um caso real para que você entenda isso melhor. Durante meus estudos sobre o jejum, Deus me deu a oportunidade de ajudar muitas pessoas a compreenderem como essa prática funciona. Certa vez, um jovem da minha cidade e que frequentava o ministério que eu sirvo, me procurou, muito frustrado, porque estava jejuando há meses para ganhar uma causa na justiça. Ele tinha um processo trabalhista e queria muito vencer. Fez jejuns, orou, clamou e nada acontecia. Ele não conseguia entender o motivo. Quando ele me contou, eu expliquei que o jejum não deveria ser usado dessa maneira. Ele não deveria jejuar pedindo a Deus um resultado específico, mas sim para que o Senhor revelasse sua vontade e abrisse as portas certas. Ele entendeu, mudou sua forma de orar e continuou jejuando, mas dessa vez com outro propósito. Ele não ganhou a causa, pelo menos não naquele momento. Mas sabe o que aconteceu? Deus abriu para ele uma porta de emprego que ele jamais imaginaria.
Um emprego muito melhor do que o que ele tinha antes, com um salário superior ao que ele receberia se tivesse ganhado o processo. Deus não deu o que ele pediu, mas deu algo infinitamente maior. É por isso que eu digo, não jejue pedindo coisas materiais. Não jejue tentando mudar o coração de alguém. Não jejue tentando forçar Deus a agir de uma maneira específica. Em vez disso, jejue para que Deus mova o mundo espiritual segundo a vontade dele. Porque a vontade dele sempre será melhor do que a nossa. Aqui vai um conselho especial para os pais. Sua oração e seu jejum têm força sobre seus filhos. Então ore e peça o mover de Deus sobre a vida de seus filhos. E mais um alerta só para reforçar. Jamais faça um jejum tentando manipular Deus para que ele mova uma causa ao seu favor. Isso não funciona. O jejum é sobre se alinhar à vontade do Pai, e não sobre tentar convencer Deus a fazer o que você quer. O jejum é para buscar direção, libertação, clareza espiritual. E pode ter certeza, quando você jejua da maneira correta, Deus te conduz para um caminho que você nunca imaginou, mas que sempre foi o melhor. Então, se você deseja começar um jejum, comece com o coração certo. Antes de mais nada, se pergunte: estou disposto a aceitar qualquer resposta que Deus me der? Estou pronto para ouvir um não se essa for a vontade dele? Estou buscando esse jejum para crescer espiritualmente ou apenas para conseguir algo que eu quero? Porque se a sua motivação estiver errada, o jejum não terá efeito. O jejum é sobre rendição. É sobre reconhecer que sem Deus nós nada somos. É sobre entender que Ele tem o controle e que nós precisamos aprender a confiar nele. Então, antes de jejuar, tome essa decisão no seu coração. Senhor, eu não quero minha vontade, eu quero a tua. Se for para me dar, amém. Se for para tirar, amém. Se for para me mostrar algo que eu não quero ver, amém. Eu confio em ti. Porque quando você jejua com esse coração, Deus move o impossível. E pode acreditar, quando Ele move, é sempre para o seu bem. Agora, se você vai jejuar, precisa entender algo muito sério. O jejum sem oração não funciona. Não adianta apenas ficar sem comer, como se fosse um sacrifício vazio. O jejum é uma arma espiritual poderosa, mas só quando está alinhado com uma vida de oração. Se você jejuar e não orar, apenas sentirá fome e fraqueza, mas não experimentará o mover de Deus. E por que a oração é tão essencial? Porque os ataques virão, e virão com força. Satanás não aceita perder território facilmente. Se você começar a jejuar e buscar a Deus, ele tentará te parar. Isso é fato. Mas o que muitos não entendem é que ele age de forma sutil. Ele não vai aparecer para você de forma óbvia. Na maioria das vezes, ele age quando você está mais vulnerável. Como? Através dos sonhos, trazendo pesadelos que te deixam abalado. Nos momentos de fraqueza, quando sua mente está cansada e confusa, tentando te enganar com pensamentos de medo e dúvida. Ele quer te fazer acreditar que o jejum não está funcionando, que Deus não está te ouvindo. Mas quando Satanás perceber que não pode te atingir diretamente, ele vai tentar outro caminho. Mexer com quem está ao seu redor. Ele atacará quem for importante para você. Assim como aconteceu comigo. Ele mexeu onde era sagrado para mim, minha família. Mas é aqui que entra a importância da persistência. Quando Maria saiu de casa, eu poderia ter desistido, achado que nada fazia sentido. Mas ao invés disso, continuei orando e jejuando. E para a honra e glória de Deus, em menos de uma semana minha esposa voltou para casa. Mas ela não voltou da mesma forma. Deus restaurou o nosso casamento, fortaleceu nossa fé e nos fez entender que aquilo era um ataque espiritual, uma tentativa do inimigo de nos separar. Satanás é um medroso. Ele não resiste à autoridade de um cristão que jejua e ora com fé. Se você aprender a identificar as investidas dele, saberá exatamente como reagir. A estratégia é simples. Repreenda com autoridade. Não tenha medo, porque o poder não vem de você, mas do nome de Jesus. Quando sentir qualquer opressão, qualquer ataque, ore sem hesitação. Diga com firmeza: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Toda obra das trevas caia agora. Expulse as trevas da sua vida, da sua casa, da sua mente. E não diga isso com medo ou dúvida. Diga com a certeza de que a autoridade que Deus te deu é real. Satanás não suporta ouvir o nome de Jesus. Ele sabe que, diante da verdadeira luz, ele não tem escolha a não ser fugir. Mas ele também sabe quem é fraco na fé e quem realmente crê. Ele teme um cristão que jejua e ora com persistência, porque sabe que esse cristão está sendo fortalecido no espírito. O corpo pode estar fraco, mas o espírito se torna uma fortaleza inabalável. Agora,
há algo muito importante que você precisa fazer: eliminar as distrações. O jejum não funciona se sua mente estiver cheia de ruídos. Não adianta jejuar e, ao mesmo tempo, encher a cabeça de preocupações, redes sociais, conversas vazias. Se você quer ouvir a voz de Deus, precisa criar espaço para Ele falar. Silencie sua mente. Separe momentos do dia para estar em comunhão com Deus. Desligue o celular. Evite conversas inúteis. Busque momentos de solitude. É nesses momentos de silêncio e entrega que Deus fala ao coração. O jejum verdadeiro não é apenas uma abstinência de comida. É um realinhamento com o Espírito. É uma busca profunda por intimidade com Deus. E quando você se dispõe a isso, pode ter certeza: o inimigo tentará impedir. Mas você já sabe como vencê-lo. Jejue, ore e repreenda. Com autoridade, com convicção, com fé. Deus está ao seu lado. E quando Ele está no comando, não há escuridão que possa resistir. Agora que você já entendeu o poder do jejum e a importância de fazê-lo com oração e discernimento, quero te dizer uma coisa: você pode escolher o jejum que conseguir suportar. Não há um único tipo de jejum que funcione para todos. Algumas pessoas conseguem jejuar por longos períodos, outras não. E está tudo bem. Na Bíblia, vemos diversos tipos de jejuns, cada um com um propósito diferente. Poderia explicar um por um aqui, mas isso deixaria tudo muito extenso. Então, te convido a pesquisar sobre eles. Por exemplo, há o jejum de Daniel, que é uma alimentação restrita, onde ele ficou sem comer manjares, carne ou beber vinho, buscando a Deus em oração. Há também o jejum de Ester, que foi um jejum absoluto, onde ela e seu povo ficaram 3 dias sem comer nem beber, clamando por livramento. Cada um tem sua particularidade, mas todos têm algo em comum. Foram feitos com o coração voltado para Deus. Então, escolha um jejum que você consiga suportar. Não tente fazer algo além do que seu corpo aguenta, porque o jejum não é um peso, mas uma ferramenta para fortalecer seu espírito. O mais importante não é a duração ou o tipo de jejum, mas sim a sua entrega a Deus. Se for feito com sinceridade e humildade, qualquer jejum tem valor diante do Senhor. Agora, preciso te fazer um alerta. Jejum é de comida. Muitos dizem que estão jejuando de redes sociais, de televisão, de sair com amigos. Mas isso não é jejum. Isso pode ser um propósito, um sacrifício pessoal. Mas, biblicamente falando, o jejum sempre esteve ligado à alimentação. Em Mateus 4:2, vemos que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites sem comer, e depois teve fome. Em Jonas 3:7, o rei de Nínive decretou um jejum, em que ninguém deveria comer nem beber. Em Ester 4:16, o povo ficou 3 dias sem alimento nem água. O padrão bíblico é claro. Jejum envolve abstinência de comida. Se você sente que redes sociais ou entretenimento estão tomando muito do seu tempo, faça um propósito de se afastar disso. Mas quando for jejuar, saiba que o jejum bíblico envolve privação de alimento como forma de consagração. É essa renúncia física que gera fortalecimento espiritual. E agora, eu te convido a jejuar. Não importa se nunca fez isso antes, comece de onde puder. Escolha um tipo de jejum e faça com fé. Busque a Deus com todo o seu coração. Ore sem cessar. E esteja preparado para os desafios que virão. Mas não tenha medo, porque Deus estará contigo em cada passo. O jejum não é apenas sobre abrir mão da comida, mas sobre abrir espaço para Deus agir na sua vida. Você está disposto a isso? Está pronto para ver o mover de Deus? Então, escolha o seu jejum e comece. Deus está esperando por você.